Carta que Paulo escreve aos irmãos de Filipe, capítulo número 4, versículos 6 e 7. A palavra diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Acabamos de ler um texto que fala sobre a nossa relação com a oração. Os irmãos se recordem que nós já falamos sobre o perdão, o que significa perdão segundo a Bíblia. Nós já falamos o que significa santidade segundo a Bíblia. Nós já falamos o que significa arrependimento segundo a Bíblia. E falamos também o que significa fé. E o que tem acontecido é que nós temos vivido um tempo que a gente lê uma coisa e vive outra. A gente lê que fé é uma certeza. E nós dizemos que temos fé mesmo duvidando de tudo. A gente lê que perdão é deixar a pessoa continuar. E nós dizemos que perdoamos, mas vivemos falando mal das pessoas. Nós falamos que se arrependemos. E arrependimento, segundo a Bíblia, é uma mudança interior do seu coração. Nós dizemos que estamos arrependidos, mas somos pegos todos os dias no mesmo pecado, na mesma situação. Nós falamos sobre santidade, que é uma separação do mundo e uma consagração a Deus. Nós dizemos que somos santos, não se separamos do mundo e também não nos entregamos a Deus. E aí vai vivendo-se uma vida sem viver o belo, o maravilhoso que é a presença de Deus. Não pense que os irmãos do passado sofriam mais ou menos que nós. Eles viviam uma realidade: Deus está comigo. E aqui nós precisamos orar porque, irmãos, é um tempo de contradição. O tempo que a gente vive é contradição. Basta você olhar para si mesmo. Você diz que crê em Deus, mas você perde o sono às vezes por causa de uma mensagem de WhatsApp que você não vê, que você não vai conseguir resolver durante a noite, e só amanhã você vai conseguir falar com a pessoa, mas você passa o quê? A noite inteira em ânsia, a noite inteira se perguntando por quê, por quê. Se entendermos o que Cristo está falando e que nós temos estudado, é para que a gente se conforme com o que diz a palavra. Peraí, a Bíblia diz que fé é certeza, então eu não estou tendo fé, eu estou duvidando de tudo. A Bíblia diz que santidade, eu me separo do mundo, mas eu não estou sendo santo, porque eu estou vivendo um pouco o mundo e eu não me entrego para Deus. Tenho dificuldade. Pense, está acabando o ano. O que você fez para Deus? Não é para as pessoas, para Deus. O que você fez para Ele? Tem muita gente que vai fazer uma coisa para Deus e tira uma foto. Não é para Deus. Tem gente que vai entregar uma cesta e fala para todo mundo que entregou a cesta. Não foi para Deus, foi para si mesmo. E recebe elogio, e alguém fala que boa pessoa, mas diante de Deus, irmãos, tudo que é feito para ser visto, o galardão é ser visto. Existia até uma pessoa que contava uma história que tinha uma senhora que vinha na igreja e regularmente ela não podia deixar de trazer a oferta. E ela vinha no culto e falava: não, eu preciso ir, nem que seja para entregar a minha oferta. E ela vinha, entregava a oferta, vinha, entregava a oferta. Um dia, ela vinha correndo, choveu, escorregou, caiu, e ali ela chorou. E falou: Deus, eu não consigo ir no culto, mas recebe a minha oferta. E foi embora para casa. E a história diz que ela morre, vai para o céu, e quando chegou no céu, ela falou assim: cadê os meus tesouros? Aí alguém olhou e falou: está ali, ó. Mas só tem aquilo? Só. Mas que dia foi isso? Isso aqui foi aquele dia que você não conseguiu ir no culto. A única oração dela que foi ouvida foi a oração quando ela não veio no culto. Pense nisso. Porque aquele dia ela orou para Deus. Na igreja ela orava para os outros. E nós temos vivido uma vida, se puder, aqui na frente eu não escuto nada, Ronan, por favor, me ajude aí. Se a gente olhar o tempo que a gente vive, é uma contradição atrás de contradição. E o mundo está precisando de Cristo. Você tem que sair daqui hoje com uma ideia de quem é Cristo. Você tem que ter a ideia dele como você tem de mim. Você vê, quem está me vendo, diga amém. Você tem que falar o seguinte: eu estou vendo Deus. Eu vejo Deus. É possível ver a Deus através da oração. Só que nós temos vivido um tempo de negligência. Negligência. Quantos de nós aqui não oramos?
Não oramos. Chegamos na igreja, não oramos. Em casa, não oramos. Não dedicamos um tempo para ficar com Deus em oração. E não é para que você, mas eu falo com Deus. Pode falar, mas pensa, você querendo falar comigo e eu falando, vem atrás de mim, vem. Pastor, vem atrás de mim. Você ia falar o quê? Que mal educado. Para me ouvir, não é assim que a gente fala? Dá para olhar para mim? Já conversou com alguém que fica olhando para o céu? Aí você fala, dá para olhar nos meus olhos? Quantos de nós temos negligenciado a oração? E não é essa oração cheia de frases feitas. Deus não aceita isso. O que Deus aceita é uma comunicação real, verdadeira. Deus não é como eu e você que faz a média, faz a finta. Deus não se impressiona quando eu chego aqui e digo, ó eterno, soberano, Pai das luzes. Se eu não considero Ele, está falando, quê? Ele nem está me ouvindo. Você lembra de Isaías quando ele diz o seguinte, quando vocês levantam as mãos, eu viro as costas para vocês. Por quê? Porque o que sai da boca não é o que está dentro do coração. E nós nessa noite vamos continuar nesse processo de aprender as bases, para a gente não orar mais de qualquer jeito. Quantas vezes você está na igreja, irmãos, você não está na igreja? Quantas vezes vamos orar e ninguém ora? Deus tem feito uma coisa aqui, não sei se vocês perceberam. Quando se juntamos e parece que entendemos que a oração tem poder, nós recebemos testemunhos ali no grupo. Se lembram que tinha alguém que estava desaparecido? E a gente falou, vamos orar? Vamos orar. Aí todo mundo entendeu, vamos orar. Aí Deus fala, está orando, então eu vou responder. Lembra de domingo a mãe do Pedro? Só que em alguns momentos nós só estamos fechando o olho e levantando a mão. Em alguns momentos se pede oração, eu que estou aqui vejo, tem gente que está na oração, está assim, Tem irmão que está na oração no celular. Tem irmão que na oração está coçando o cabelo. Tem irmão que está olhando as unhas. E isso tem matado, não a igreja, mas a si mesmo. Porque se você não ora, você não tem resposta. Se você não ora direito, você não tem resposta. Quem não tem resposta vai ficando triste, até que chega uma hora que ele vê, não tem para que orar. Aí o texto que nós lemos traz uma direção, que nós deveríamos apresentar a Deus tudo, ao invés de ficar inquieto, deveríamos em tudo chegar a Deus com oração, súplica e ação de graça. Para quê? Para que nosso coração e os nossos sentimentos fossem guardados em Cristo. Irmão, nós temos que nessa noite entender o que significa isso. Quando a gente lê um texto que está em Mateus capítulo 6, versículo 6, olha o que diz Jesus. Mateus 6,6. Quando ele está dando conselho sobre orar, ele vai dizer o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a porta, ora ao teu pai que vê o que está oculto, e o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Você quer saber se você é espiritual? Para você não ficar se enganando? Vê se em casa, porque tem gente que aqui pega fogo, mas em casa não pega fogo. Tem gente que aqui grita, levanta a mão, mas em casa nem ora. É preciso entender que a oração que Deus vai considerar é a oração sincera. É a oração que sai de um coração verdadeiro. É a oração que vai ser direcionada a Deus, não porque Ele deve, mas é porque Ele pode. Lembra do leproso quando chega até Jesus? Ele não chegou dizendo, não, ele falou o seguinte: se tu quiser, ele está dizendo o seguinte para Jesus: tu pode. A oração, ela tem que voltar a ser um relacionamento. Mas hoje, até quem não crê em Deus pede oração, irmãos. Às vezes as pessoas me chamam para orar pela casa. É sem sentido orar por uma casa se você está vivendo entregue ao pecado. É sem sentido orar por um carro se quem está dirigindo o carro odeia Deus e vive em pecado declaradamente. Vivemos uma vida que fazemos finta de niente, fazemos de conta que nada é real e que a Bíblia é só um conto de fada. Mas nós temos que dedicar um tempo agora para entender que a oração, ela faz parte
da fundação da vida cristã. A oração, ela faz parte do dia a dia da igreja de Cristo. E sem oração, eu e você vamos ter grandes dificuldades. E para a gente poder ir um pouco mais avante e começar realmente a fazer aquilo que a gente tem feito, eu queria definir a oração como sendo, dentro daquilo que a Bíblia traz, um pedido, uma súplica, uma intercessão. Tem até uma parte quando você pega o hebraico, que diz, é um julgamento diante de Deus de si mesmo. A oração, ela chega a ser isso, você diante de Deus sendo quem você é. Muitas vezes nós temos uma dificuldade, por quê? Como que a gente se comporta com as pessoas? Você não fala tudo o que você pensa. Você fala tudo o que você pensa? Não. Se você falar, tem até aquele americano que dizia, quer fazer inimigos, fala o que pensa. Aí você tem que viver uma vida de falsidade. Por isso que a oração não é interessante, porque ele já sabe o que você vai falar. Aí a gente não quer ir lá. Comigo você fala, e aí pastor, beleza? Tudo bem? Tudo bem. Com ele não, você não está nem querendo estar aqui. Você nem queria estar falando com a pessoa. Mas ele sabe, e é por isso que muitas vezes nós temos dificuldade de entrar na oração. Como falar com aquele que tudo conhece? Como falar com aquele que sabe de tudo que eu preciso? Porque aí ele quer ver a relação do nosso coração com ele. E nós temos que ter a ideia disso, que a oração ela é intercessão. A oração ela é uma petição. A oração é uma conversa franca entre eu e o meu Deus. E dentro desse processo, nós podemos ver que a Bíblia está cheia de momentos que tem um convite. Jeremias diz o quê? Clama a mim, e eu vou te ignorar. É isso que está dizendo? Não. Clama a mim, e eu te responder-te-ei. Mas agora eu preciso saber o que é clamar, ué. Clamar é você ter certeza que Ele está do outro lado, que Ele tem o poder, que Ele é Deus, e você está entregue totalmente a Ele, e precisa de um socorro dEle. Mas nós temos orado assim. E eu volto a falar aqui, num dia que eu falei sobre a gente dizer que ora por alguém, mas às vezes a gente não ora. Às vezes tem uma esposa que fala que tem um marido não crente, ela fala que ora, mas a oração, como que é a oração? Tem um filho não crente, como é essa oração? E por essas razões, a gente não vê resultado. E quando você faz alguma coisa que não dá resultado, a tendência é fazer o quê? É parar, é desanimar. Quando você lê a Bíblia, Salmos 34, 15, olha o que diz o salmista. Abra aí, por gentileza. Salmos de número 34, 15. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos, olha o que ele está dizendo, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Perceba, tem um Deus que os olhos dele estão sobre quem crê nele, e o ouvido dele está atento para ouvir a oração daqueles que creem nele. Mas será que eu creio nisso? Será que eu tenho essa ideia que quando eu estou falando com Deus, Ele está me ouvindo? Olha o que diz Lucas 12, ou Lucas 11, versículo 2. Abra aí. E eles lhe disse, quando orares, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Olha o que ele está dizendo quando você for orar. Quais são os princípios da oração? É primeiro entender que você está falando com quem está no céu, quem é santo, quem é poderoso. E outra coisa, a tua oração tem que ter uma vontade maior de viver a vontade de Deus aqui na terra. Como que diz o Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, assim no céu como é na terra? Não, assim na terra como ela é no céu. Mas você quer a vontade de Deus? Quantos de nós oramos o Pai Nosso e não se lembramos o que diz o Pai Nosso? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Opa, peraí, você está orando o seguinte, seja feita a tua vontade. Só que quando ele começa a fazer a vontade dele, a gente questiona ele. E quando a gente fala o seguinte, perdoai a minha ofensa, assim como eu perdoo, aí nós se crucificamos sozinhos.
A Bíblia diz que pelas minhas palavras eu serei justificado e pelas minhas palavras eu serei condenado. E nós não fazemos atenção nem quando oramos o que está escrito, porque a oração do Pai Nosso não é uma reza, é um direcionamento. Reza é repetição. E Deus não tolera repetição. Mas nós vamos entrar isso mais para frente. Então, a oração ela é um momento de comunhão. A oração não é um balcão de pedido. É um momento de comunhão com Deus. Daniel não foi livre porque foi orar aquele dia que ficou sabendo que não podia orar mais. A Bíblia diz que ele orava todo dia. E não queira viver uma vida sem oração. Você vai saber de Deus, mas você não vai saber o que Deus quer para você. Pare de reclamar um pouco, pare de falar um pouco e comece a orar mais. A oração, ela faz acontecer o que a gente lê em Filipenses. Faz vir paz ao coração, faz vir paz à mente, e você tem um equilíbrio que quem olha vai dizer o seguinte: da onde vem isso? O texto de Paulo vai dizer o seguinte: a paz que excede, então não queira parar de orar. Se a Bíblia diz que eu orando, eu vou ter uma paz que excede o entendimento, o que é isso? A razão diz, aquele vai estar na tribulação, mas você está onde? Na paz. Por quê? Porque você é melhor? Não, porque eu orei. E eu orando, Deus vai trazer sobre mim a paz que excede o entendimento. Só que nós também temos que saber o que não é oração. Porque aqui tem um grande problema. Abra sua Bíblia, por gentileza. Vamos ler o texto que está em Mateus 6, 7. Porque tem gente que acha que é um ritual, não é isso? Tem pessoas que quando vão orar, já viram? Irmãos, tem muita coisa na igreja pentecostal que não é bíblico. Por exemplo, alguém que está dizendo que é usado por Deus fazer caras e bocas. É a pessoa que quer fazer caras e bocas. Não é o Espírito Santo que está mandando fazer assim. Não, é. O Espírito Santo está falando para você falar o quê? Fala. Como é que o profeta entregava a mensagem? Né? Tem culto que eu já fui, chega lá o pastor começa, eu falo, não é, isso é o homem querendo aparecer dentro do que Deus está querendo falar, porque se Deus mandar eu falar para você, eu tenho que chegar e falar assim, meu irmão, Deus diz assim, 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 eu não preciso fazer caras e bocas, mas existe hoje uma criação de ritual, então a oração como que é? Oração forte, já viram isso? Esses dias uma pessoa perguntou, vai com Deus. Agora ela vai com Deus e online. Esses dias a pessoa falou para mim assim, a igreja de vocês crê em oração forte? Eu não entendi não, né? Aí eu falei, o irmão está querendo saber se a gente crê na operação do Espírito Santo. Porque só pode ser isso. Mas o que é a oração forte para ele? É uma oração que vai ter uma pessoa desequilibrada gritando até o último, achando que aquilo é o Espírito Santo. O profeta estava dentro de uma caverna. Como que Deus chegou ali? Numa brisa mansa. Irmãos, Deus não precisa de mim, de você para falar com as pessoas, no sentido da nossa interpretação corporal. É que a igreja tem virado um teatro, e teatro precisa ter performance. E para achar que uma pessoa é boa, ela tem que vir aqui e fazer malabarismo com a cara, com a boca, com a voz. Vai sentindo, vai sentindo, vai sentindo. Eu fico às vezes, irmãos, perturbado, porque a Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que você tem que orar com fé, e fé vai fazer você viver milagres e maravilhas. Só que tem coisas que não são oração. Repita comigo, repita comigo, repita comigo, repita. Abra a sua Bíblia. Mateus 6, 7. E orando não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Perceba, é só aquele que está dizendo, não seja aquele que quer interpretar para as pessoas. Você viu como o irmão ora na igreja? E não é proibido orar, se você tem vontade de orar, ore, grite, mas que tudo isso seja genuíno, que tudo isso saia do seu coração, que não seja uma performance para alguém olhar para você e falar, aquilo ali é espiritual. E com esse negócio de internet, tem muita gente que zomba da igreja.
Zomba, porque não está escrito. E aí, por isso que eu digo que é o tempo da contradição. Não está escrito. Não está escrito. Mas a gente prefere fingir que está escrito. Aí o que está escrito a gente não cumpre. Fidelidade, amor a Deus, Ele em primeiro lugar, ter a Ele de todo o coração. Aí a gente não cumpre. E aí a gente fica buscando isso. E as pessoas vão buscando isso. Não use palavras repetitivas no sentido de fazer uma interpretação. Seja você mesmo. Seja sincero. Não seja uma pessoa que vai orar só para fazer a média. Como é que ora? Eu me lembro que uma vez alguém foi me ensinar a orar. Eu falei, sai daqui, ô capeta, vai ensinar a orar desse jeito. Não, oração não se começa assim, não. Oração tem que começar falando com Ele. Sabe o que Jesus incomodou as pessoas quando Ele disse a forma de orar? Tratar Deus como Pai. Olha o que Jesus diz, Pai nosso. Sabe o que Ele está falando? É o seu Pai. Ele tem tudo para te dar, mas Ele só vai te dar na hora certa. Mas Ele quer ter comunhão com você. E como a gente pensa às vezes que Deus está, irmãos, num quartel general fechado, e para entrar lá dentro, não, em nome de Jesus você consegue passar todos os portais e ser colocado diante de Deus, mas precisa ser de coração. Aí quando você abre a Bíblia também diz algo, Lucas 18, vamos ler do 10 ao 14? Esse versículo ele traz uma palavra que a gente tem que entender que isso não é oração. Você ser um mecânico no culto, isso não tem agradado a Deus. Você fazer as coisas sem ter entendimento não agrada a Deus. Lucas 18, do 10 ao 14. 2 homens subiram ao templo a orar. Espera aí, vamos aqui, irmãos, vamos fazer o que a gente sempre faz. 2 homens subiram o templo para murmurar. 2 homens subiram o templo para perder tempo. Não, 2 homens subiram para orar. Um fariseu e o outro publicano. Todo mundo sabe o que significa isso aqui, quando diz um fariseu e um publicano? O publicano era um judeu também. Só que agora ele trabalhava para o governo romano. E ele tacava ali pau, cobrar taxa, juros. E todos os judeus declararam eles inimigos. Fica longe de nós. Vocês são traidores. Aí Jesus fala, vai subir um que é fariseu. Conhece a lei, sabe o que está escrito, sabe por que está escrito, diz que tem comunhão com Deus, é responsável por ensinar outros, e vai subir um que, segundo aquele que está indo orar, é um traidor. 2 homens indo para o mesmo lugar fazer a mesma coisa. Versículo 11. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira. Vamos lá? Ó Deus. Eu estou vendo esse homem orar, hein? Ó Deus, graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda, olha aqui, como este publicano. Continua. Jejuo 2 vezes na semana. Aleluia, aleluia. Dou dízimo de tudo quanto possuo. Misericórdia, que homem santo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Qual foi o problema do homem? Deus está criticando que você jejue? Deus está criticando que você faça dízimo de tudo? Não. Ele está dizendo o seguinte, se você está fazendo isso só para ser melhor que o seu irmão, você perdeu tempo. Se você vem na igreja só para dizer para alguém, eu vou em todo culto, rapaz, está perdendo tempo. Se você dizima só para falar para os outros, você não dizima, eu dizimo, está perdendo tempo. Tudo tem que ser feito de uma forma que quando eu vou diante dele, eu entendo quem sou, eu não presto, eu não tenho valor, mas eu estou diante de um Deus que perdoa, então tem misericórdia de mim, Deus. A oração, ela é para criar uma comunhão e não para criar uma religião e algo vazio de sistemação de homens. 2 homens no mesmo lugar, com objetivos iguais, só que um não atingiu. E nós temos feito isso. Achamos que o cumprimento de regras é a oração, não é. Basta você ver, a partir de hoje, eu quero que, pelo menos quem veio aqui, quem está em casa assistindo, a partir de hoje, toda a oração no culto, toda a oração, ore. É um pedido solene. Vamos orar, irmãos?
E tem gente que não ora. Vamos orar por uma enfermidade e a gente não ora. Quantas vezes, e aí você responde para você mesmo, quantas vezes no culto, na hora da oração, você estava pensando em algodão doce? Quantas vezes no culto você estava vendo uma pessoa chorando aqui, pedindo a Deus misericórdia? Nós tivemos aqui uma pessoa no domingo e a gente foi fazer uma oração por ele, e foi interessante que ele dizia o seguinte: me ajuda, me liberta, me socorre. Eu não quero ser o que eu estou sendo, Deus. E eu falava: Senhor, faz. Eu até todos os dias orando por ele, falando: Senhor, eu não sei com quem é ele, não estou com o telefone dele, mas faz com aonde ele esteja sentindo a tua presença, que ele seja mudado, que ele seja tocado, porque ele entendeu que é só Deus. Mas aí você vai pedir para a igreja orar, a igreja vai falar: isso daí não. Ou não é assim? Nós oramos pelo que nós achamos que é bom, nós oramos quando pedimos. Faz uma campanha de dinheiro, vem todo mundo orar. Tem oração aqui toda segunda. Quantos cristãos dizem: eu preciso ir lá? Porque essa oração aqui não é para mostrar que nós somos melhor, nem que você é melhor, mas é para a gente se juntar e pedir a Ele por pessoas que não conseguem entrar aqui. Pedir por libertação, pedir por cura, e pedir a Ele por força para continuar, irmãos, porque não está sendo fácil. Jesus disse que nos últimos dias o amor vai se esfriar. Jesus disse que os homens vão abandonar a fé. E você não se iluda, está acontecendo. Está acontecendo. Dentro da igreja você vai ver gente que não crê mais. Dentro da igreja você vai ver gente que só frequenta, não sei porquê. Que não tem mais essa alegria de falar: pera, irmão, você pensa o seguinte: quem você mais gosta? Imagina alguém que você mais gosta. Nós temos aqui a Silmara, cadê a Silmara? Está lá com as crianças. A mãe dela chegou, não chegou? Está incomunicável a Silmara. Todo momento livre, está onde? Está com a mãe. Não perde tempo, está falando com a mãe no telefone. Eu liguei, não atendi, está falando com a mamãe. Eu estava tomando café com a mamãe. Agora nós temos à disposição o nosso Deus. Aí nós não paramos para conversar com Ele. Mas às vezes liga alguém que não tem Deus e faz você perder um tempo danado falando da vida dos outros com Ele. É preciso nessa noite entender que isso não é oração. Oração é uma comunicação séria com Deus. E aí, vamos para frente. Abra sua Bíblia comigo. Quero ler também 1 Tessalonicenses 5,17. Nós devemos orar, irmãos, porque isso é um mandamento próprio do nosso Deus. Acharam? É um dos versículos mais pequenos da Bíblia. Orai sem cessar. O que ele está dizendo? Tenham comunhão com Deus todo o tempo. Peçam a opinião de Deus em todo o tempo. Falem com Deus em todo o tempo. Entreguem as suas vidas a Deus em todo o tempo. Jesus conta uma parábola no Lucas 18, versículo 1. Abra ali, Lucas 18, 1. Quando ele diz o seguinte: ele vai contar uma parábola sobre a necessidade de nós nunca desistirmos. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E aí quando ele vai dizer que tinha numa cidade um certo juiz, não precisa para frente, mas ele vai dizer que tinha um certo juiz que não acreditava em Deus. E diz que ali tinha uma mulher que insistia todo dia. O que o juiz diz? Eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu preciso que ela vá embora. Olha o que Jesus está dizendo. Por que você parou de orar? Por que você parou de orar? Se você continuasse, você receberia. Se você não... Mas a gente para, irmãos. A gente para. Inventaram aí um tal de campanha de 7 dias. Deu 7 dias, a gente para. Aí tem alguns que querem fazer 21 dias. Acabou os 21 dias, para. Mas o texto diz: orai sem cessar. Aí o texto de Jesus vai dizer o seguinte: eu estou contando essa parábola para vocês entenderem uma coisa. Vocês têm que orar sempre e vocês nunca podem desfalecer. Olha o conselho para os discípulos: discípulos, por favor, orem sempre, nunca desistam. E eu vou dizer para vocês o que acontece quando você não desiste. Quem não ama a Deus te abençoa. Quem é ateu vai ter que parar tudo para te abençoar. Mas isso está escrito.
O juiz, ele não temia Deus, ele não queria saber de nada. Mas diz que a mulher não parava. Não parava. E nós estamos vivendo um tempo que nós não entendemos o que é oração. Porque se a gente entendesse, não é possível. Ou a gente não entendeu, ou estamos sendo negligentes. Já viu criança? Eles pedem, não pedem? E papai, pai, não é assim? Só quem tem sabe, os bichinhos. Pai. Às vezes você tem que dar até uns gritos. Basta! Mas enquanto você não responde, ele não para. Deus está dizendo para nós, se você continuar orando, mas não é fazendo aquilo que o fariseu fazia, orando, uma relação sincera, é uma necessidade real. A Bíblia diz que nós vamos receber o que estamos pedindo. Mas a gente não ora. Aí fica, irmãos, e não adianta. Eu sei que tem gente que está aí inventando modas, e o espiritual, ele existe, ok? Não deixe de crer no espiritual. Porque tem gente que está deixando de crer por causa das brincadeiras. Tem gente que não crê mais em profecia. Aí esses dias o irmão falou, mas deu um medo de entregar a profecia. Meu irmão, entrega, pelo amor de Deus, para com isso. Não, mas se a pessoa não acreditar, o problema é dela. Deus, ele tem poder, e o Espírito Santo usa de misericórdia e nos usa para falar algo para as pessoas. Só que isso não supera a minha função diante de Deus. Eu preciso ter comunhão com Deus. Eu preciso falar com Deus. Eu preciso orar com sinceridade de coração. Eu tenho que orar todo o tempo e sem desistir. Vai ter dia. Por que ele falou? Ore sempre. Por quê? A primeira vez que ela foi no juiz, ele disse o quê? Não. A segunda vez ele disse o quê? Não. Terceira, não. Quarto, não. 5, não. Não. Não adianta mais vir aqui. No outro dia, quem estava lá? E aí, tudo bem? Só não ia. Não. Outro dia? Oi? Não. Olha o que Deus está falando com a gente nessa noite. Olha o que Deus está falando com a gente. Até onde você vai ficar vacilando? É orar, é não desistir. E por que vai dar vontade de desistir? Porque está parecendo inútil. Eu já vi tantas vezes. Mas pode ser que hoje seja a última vez que você vai orar, e depois dessa oração algo vai acontecer. Mas se eu paro, irmãos, é orar sempre. Glória seja dada ao nosso Jesus. Abre aí Mateus capítulo 7, versículo 7 para mim, por favor. Nós precisamos orar, irmãos, porque é uma ordenança do nosso Deus. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. É Jesus falando para mim, para você, pede. Depois ele diz, busca. Tem que buscar? Era só pedir, não? Bate que se abre, pede que recebe, busca que acha. E nós estamos como? Irmãos, e perceba, é um privilégio que está ficando de canto na igreja, ou não? A oração é um privilégio para nós, que está ficando de canto. Como eu falei, se a gente fazer aqui 1 hora de oração, tem gente que não aguenta. E eu estou falando que você tem problema no joelho, fica sentado, mas ora. Mas eu estou falando que some as palavras, não é isso? Aí você começa a ficar vendo para o ar. Tem gente que fala para você, pastor, mas eu só consigo orar 5 minutos. Depois some tudo, eu começo a pensar na vida, porque você não está entendendo quem está diante de você. Porque no dia que você entender que ele está ali te olhando e falando, pede. Pensa, você com o homem mais rico do mundo na sua frente, fala assim, pede o que queres. Aí a gente fica com graça diante de Deus. Só que se eu não tenho fé que Ele existe, eu não vou orar direito. Se eu não entendo que Ele é o Pai das misericórdias, eu não vou orar direito. Irmãos, não pense, pelo amor de Deus, nós estamos vivendo um tempo que está uma inversão. Por quê? Tem uns que vivendo tudo de qualquer jeito e outros querendo matar todo mundo. Existe equilíbrio. Deus sabia que você era quem você é. Deus sabe da minha fraqueza, da sua fraqueza. E é por isso que Cristo morreu, para nos ajudar na nossa fraqueza. Olha o que diz o texto, abre aí, por gentileza.
Vamos ler Hebreus 4,16? Olha o que diz o escritor aos Hebreus. Cheguemos-nos, pois, com desconfiança, com dúvidas. Chegamos com receio diante de Deus. É isso que ele está dizendo? Cheguemos com confiança. Confiança. Quem sabe aqui o que é confiança? Sair do Brasil, sem documento, sem falar italiano, gastar todo o seu dinheiro, vender sua casa, seu carro, e falar, está indo para onde? Estou indo para a Itália. Mas será que vai dar certo? Eu estou confiante que sim. E essa confiança faz você ter uma atitude. Ele está falando, chegue-se diante de Deus com confiança, para que possa alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. A ajuda de Deus, ela vem no tempo oportuno, mas é quando eu chego diante dele com confiança. É aquele lá, lembra do homem? Se tu quiseres, podes me curar. Ele já chegou com confiança. E nessa noite, eu e você podemos sair daqui nessa noite dizendo, Senhor, se tu quiser hoje acaba. Se tu quiser hoje acaba. Mas se não acabar, amanhã eu estou de novo aqui e eu vou falar a mesma coisa. Se tu quiseres hoje acaba. Se não for de novo eu volto e digo, se tu quiseres hoje acaba. Mas é preciso orar. É preciso parar de viver uma vida dizendo que crê e não ora. Abre o teu coração nessa noite, em nome de Jesus. Abra o seu coração. Vamos orar a Deus. João 15, 7. Olha o que Jesus vai dizer. Olha o que nós às vezes esquecemos. Ah, não, eu vou orar e Deus... Mas você está com Deus? Não, eu não quero saber de Deus, eu só quero uma oração. Tem gente que fala para mim, não pastor, eu não quero ir para a igreja, eu só quero vir aqui orar pela máquina de lavar roupa. Eu falei, não minha filha, eu não vou orar por nada não. Irmãos, eu não oro por objeto, hein? Não está escrito aqui. Se tu fores uma bênção, tudo que você tem é uma bênção. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis algumas coisas. É isso? Percebe que a gente lê e a gente nem concorda com o que está escrito? Pedireis tudo o que precisa. É o que está escrito ali? Não. Ali está escrito que eu preciso? Tudo o que quiseres, e vos será feito. Mas aqui tem um grande mover de Deus, por quê? Quem tem a palavra dentro do coração, não vai orar para matar alguém, não vai orar para ser soberbo, não vai orar para ter bens materiais. Sabe o que ele vai orar? Para ser cheio do Espírito Santo, para ser uma testemunha viva, para que Deus supra todas as suas necessidades. Só que preciso estar nele. Perceba que a gente às vezes não tem entendimento disso. Aí eu não quero saber de Deus, não quero saber, mas quero uma oração. Abra sua Bíblia, por gentileza. Salmo 145, vamos ver o versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Percebe que Deus quer que a gente saia daqui hoje parando de fazer aquela oração meia boca? Ai Senhor, obrigado por tudo. Mas por que você fez isso? Eu estou cansado. Aí alguém te liga e fala assim, ó, tem um dinheiro aqui para você. Ah, o que que é? O que que é? Tem dinheiro para mim? Ou não é assim? Precisamos parar de inverter valores. Precisamos parar de viver um Deus que não é real. Uma oração assim não vale. Tem que clamar com verdade, porque tem gente clamando sem ter verdade. É um convite. É um convite de Deus dizendo o seguinte, ó, eu deixei aqui uma instrução para que vocês orem sempre e não desistam. Isso para vocês é um privilégio. Sabe o que é privilégio? Porque nós temos acesso ao trono da graça pelo nome de Jesus. Você já pensou que Jesus nos deixa entrar no trono da graça? Eu não sei você, mas é porque quando você está orando mesmo, quem sabe orar, tem gente que às vezes não aprendeu a orar, você esquece tudo, irmãos. Sabe por que eu não gosto de orar de madrugada? Porque é difícil parar. Aí eu não gosto. Eu estou sendo sincero. Porque aí eu vou orar de madrugada, eu levanto 3 horas para orar, e quando eu ver às 5 horas da manhã, aí eu tenho que levantar, aí eu estou morto. Então eu tenho que inverter os horários, senão não dá. Porque se você parar para orar, nós temos tantas coisas para agradecer. Sabe hoje, um único agradecimento que você ia ficar mais ou menos uns 20 minutos orando? Você consegue ver, você consegue ouvir
você consegue sentir cheiro, você consegue sentir gosto, você sabe andar, você tem 2 braços, você tem 2 pernas, você não tem enfermidade, você está andando sozinho, não precisa de ninguém te carregar, você pode ir para lá e para cá, você não é um escravo, você é livre, você faz o que quiser. Só isso aqui já dá meia hora de oração. Agradecidos a Deus porque tem alguém doente, porque tem alguém que queria comer o que quisesse e não pode. Tem gente que tem na mesa um monte de coisa, aí fala, mas o médico cortou. Enquanto isso tem alguém com saúde passando fome. E às vezes o que tem saúde não agradece, porque pode comer o que quiser. A gente quando era pobre comia comida da rua. Hoje você come do mercado e passa mal. O intestino ficou muito frágil. Mas nós precisamos nessa noite ter um entendimento que o texto diz que perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam em verdade. Agora vamos refletir sobre uma coisa importante. Abra aí Salmo 51, 17. Porque nós já lemos sobre a forma de orar, que foi aqueles 2 homens que subiram a orar, o fariseu e o publicano. E o fariseu e o publicano estavam orando, e os 2 estavam orando, mas um não estava orando com reverência, um não estava orando segundo a vontade de Deus. Quando nós lemos o Salmo 51, 17, a palavra diz que os sacrifícios para Deus são um coração quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezará, ó Deus. Todo mundo sabe quando foi escrito isso? Isso foi escrito por Davi, quando ele acabou de pecar com Betseba. Um pecado terrível, um pecado que agonia até todos nós quando estudamos. Porque a pergunta é, como pode alguém fazer isso, sendo um homem segundo o coração de Deus? E tem vários motivos por que ele fez isso. Por isso que Jesus sempre diz, vigiar e orar. Não adianta orar sem vigiar. Primeiro vigia. Tem muita gente orando, mas não vigia. Aí acaba de sair da oração, perde tudo que deixou na oração. Basta um telefone, basta uma palavra, basta um olhar, basta alguém que vem para te infernizar. Mas o texto diz que o Senhor, Ele tem prazer. Para Ele o que vale é um coração quebrantado. É um coração sabendo quem Ele é, sabendo quem é a si mesmo, e depositando sobre Ele a fé e a esperança de ser transformado. Será que a gente tem orado assim? Será que a gente tem diante de Deus e orado com essa humildade? Olha o que diz Isaías, abre aí Isaías 57, 15. Quem achou? Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade e cujo nome é Santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com um contrito e abatido de espírito. Para quê? Para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Como é que você entrou aqui hoje? Então vai até Ele, ora, porque Ele está te vendo. Ele vê o teu coração contrito. Ele está no alto e sublime trono, mas Ele também está com um contrito de coração, com que precisa de um socorro. É por isso que a gente nunca vai entender Deus. Ele vai aonde a gente não vai. Ele aceita quem nós não aceitamos. Mas isso só é possível quando eu vou a Ele nessa oração, entendendo quem Ele é, humildade, sabendo quem Ele é, e parar de fazer oração incrédula, parar de orar por cumprir tabela. Irmãos, eu sempre que vou orar por alguém, eu tenho que orar às vezes, porque tem os pedidos de oração que são meio tentadores para você dizer, não vou orar não. Mas eu me lembro sempre, eu já falei isso aqui, do pedido da menina que chegou no pastor lá e falou, pastor, o senhor pode orar pelo meu dente, está doendo? E o pastor falou, abre a boca. Aí falou, não, minha filha, pelo amor de Deus, está escovando os dentes, não? Escova os dentes, minha filha. Aí falou, não, mas é só oração. Tá bom, vamos orar, né? Mas depois você vai no dentista, hein? Colocou a mão na cabeça dela, Deus, em nome de Jesus, tira essa dor e abençoa. A menina começa a gritar. Os pais vem todo mundo, começa a ver, o pastor se assusta. Ele, o homem de Deus... Minha boca, está inchada. Não, filha, está normal, não, está inchada. Encheu minha boca. Abriu a boca, o dente estava inteiro. O pastor cai no chão e pede perdão a Deus. E aí Deus fala com ele. Quando alguém pedir oração, você não tem que definir o que eu posso fazer, você tem que orar. Então, quando alguém pedir oração, você ore. E aquilo me inspira sempre, que tem pedidos de oração que eu olho para Deus e falo, Senhor, como é que eu faço? Ele fala, ora. Ora, o que a pessoa quer? Lembra o que ele falou ali? Se vós estiveres em mim, as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que
Querer. O que você quer nessa noite? Fala aí o que você quer. Mas você está com a palavra de Deus no seu coração? Você crê que Ele pode fazer? Ou você só quer pedir uma oração para ver se isso vai dar certo? Aí não dá certo. Olha o que vai dizer Tiago, capítulo 1, versículo 6. Abre aí, Tiago 1, 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida, se você se acha aqui em alguns momentos, o que duvida, e aqui você vai se identificar talvez, é como a onda do mar, que é levado e é lançado de uma parte à outra. Isso daqui a gente vai ver muito isso aqui. Quem duvida, vem em oração aqui, chora. Quando sai, orou, mas duvidou. Esse é um ponto que a gente precisa nesses dias incomodar a nossa alma e dizer: ei, acorda, Valdomiro, começa a orar e sair agradecendo. Eu conheci uma pessoa que eu aprendi muito com aquele rapaz. Ele chegou careca. Tá maluco, rapaz? O que aconteceu? Não, que eu fiz uma oração para Deus, falei, se ele cumprisse, eu ia rapar minha cabeça. Deus cumpriu? Falou, não, mas já está no processo, já pedi. Falei, miserável. E ele viveu, tá? Só que quando chegou ele já estava careca. E ele falou para mim, eu pedi para quem tem. E eu só falei o que eu ia fazer, para ele saber o que eu ia fazer. Então eu já estou fazendo aqui, porque eu sei que ele vai fazer. Olha essa fé. Olha o que diz o texto, peça sem duvidar. Ore nessa noite com fé. E a fé não é ter a certeza que o mundo tem, é não ver nada e falar, ele está fazendo. Já começou. Orei com fé, sem duvidar, me levanto e ele já começou. Existe uma frase que diz que quando eu começo, Deus começa comigo. Quando você vai orar, Ele vai com você. Quando você vai crer, Ele está crendo com você. Quando você declara uma coisa, Ele declara com você. Tanto que o salmista diz, os passos de um homem bom, eles são... Agora, perceba a ordem gramatical do texto. O homem bom, antes de dar o passo, pede a autorização de Deus. É isso que ele falou? Não. O homem bom pisou, Deus... É que nem os engenheiros. Você vai lá, faz todo o serviço. Ele vem e assina, porque ele confia em. Então seja um homem de Deus nessa noite. E quando você colocar a mão, Deus coloca a mão com você. Quando você fizer um pedido, Deus faz o pedido com você. Mas é preciso orar sem duvidar. Porque quem duvida é como a onda do mar. Hoje sobe, amanhã cai. Está no culto gritando, é hoje! Sai do culto? Está demorando. Acabou de falar, rapaz. Olha o que diz Marcos 11, 24. Vamos ler? Aqui vai dar um nó na nossa cabeça. Por isso vos digo que tudo o que pedires na oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Essa versão está meio diferente das outras aí, mas olha o que ele está dizendo. Tudo o que pedir na oração, se você crê, aí a gente lê e fala, não, mas não é bem assim não. Só que a gente não entende o que significa crer. A gente acha que é falar, acha que é pôr uma roupa, acha que é estar numa igreja. Não, crer é ter uma relação diária com Ele. Crer é viver conforme Ele está te ensinando a viver todos os dias. Crer é quando você errar, pedir perdão e continuar. Crer é saber que tem coisa que para você não pode mais. Abra sua Bíblia, por gentileza. Para a gente terminar hoje. Misericórdia. Irmão, vamos ficar até 10 horas? Hebreus 11, 6. Todo mundo conhece, hein? Vamos terminar só essa parte hoje, vai? Pronto, dá tempo. Me perdoe, tá bom? Peguei a atualização. Eu acabei de falar. Se você fizer, Deus está com você. Deus, vamos só mais 5 minutos, irmãos. A gente termina. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Percebe? Tem irmãos orando, duvidando. É o que eu digo, a gente tenta mudar o que está escrito. Você crê? Quer ver? Uma pergunta, vai. Quem crê, diga amém. Amém. Então nós temos que ir embora todo mundo feliz.
Porque fé é uma certeza. Fé não é dúvida. Fé não é dúvida. Pedir para Deus, é no tempo que eu quero? Não, é no tempo determinado. Enquanto isso eu aprendo com Abraão, que ele foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, estando certíssimo que quem prometeu também é fiel para cumprir. Então eu tenho que orar com humildade, eu tenho que orar com fé, mas eu também tenho que orar em nome de Jesus. Não adianta orar em nome de Maria, de Padre Inciso, não adianta. Olha o que vai dizer, esse é velho, hein? João capítulo 14, 13. Eu nem sei quem é Padre Inciso, sei sim, estou brincando. É um padre, Padre Inciso. João 14, 13. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Efésios 5, 20. Efésios 5, 20. Eu quero acabar só isso hoje, irmãos, aí a gente vai embora. Dando sempre graças por tudo a nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Tudo quanto fizeres, por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Entenda uma coisa, a oração, ela precisa ter um procedimento bíblico, e ela tem que ser em nome de Jesus, e a oração é feita para que Deus seja glorificado através da nossa vida, não para que você mostre seu poder sobre outra pessoa. Não, mas porque eu sou de fé, hein? Eu sou de fé. Não, eu quando oro, irmãos, quando oro eu peço a Deus, e Deus responde. Aí Ele é glorioso, Ele é maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o príncipe da paz. Nós estamos aqui hoje para ir embora dizendo o seguinte: espera, estava orando errado. Estou orando errado. Oro para Deus fazer e começo a fazer eu. Está errado? Começa a orar e crer. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará. Quem pode vir aqui ensinar alguma coisa comigo? Vem cá, Vini, está mais perto. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E nós vamos embora com essa palavra hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor. Asa, desculpa, vai embora, pode ir embora. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Cadê meu celular? Não, está com ele. Quem vai atender? Ele responde. Não, ele está com ele. Eu não tenho mais controle, eu não tenho mais poder sobre aquilo que eu entreguei para Deus. Aí você fala o quê? Na hora de entregar para Deus, a gente faz o quê? Eu entreguei a causa na mão do Senhor. Está aqui. Ou não é assim? Eu vou apresentar esse filho em oração e Deus vai mudar ele. No outro dia está gritando com o filho. Está chamando ele? Não. Eu vou orar por esse marido. Não. Entrega na mão do Senhor e fala: Senhor, está nas tuas mãos, faz o que o Senhor quiser. Eu vou ficar na minha posição orando todo dia. Mas não foi hoje, lembra da mulher? Estou aqui de novo, Jesus. Estou aqui de novo, Jesus. E eu te digo, biblicamente, se espera, se prepara para receber. Fique de pé, vamos orar em nome de Jesus. Meu tempo acabou.